Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que tem aqui nos acompanhado nos estudos da nossa EBD, da Igreja Presbiteriana em Rio da Prata. Nós temos aí já algumas semanas estudado a carta de Paulo aos Gálatas e hoje nós vamos falar a respeito de aspectos práticos da vida no Evangelho. A gente vê que Paulo, na carta aos Gálatas, tem se preocupado com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho. E hoje a gente vai começar a falar a respeito de aspectos práticos do que é viver o Evangelho. E eu quero te convidar a orar junto comigo para que a gente possa dar início ao nosso estudo desse dia. Oremos ao Senhor. Pai de amor, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, te exaltamos, glorificamos o Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és tudo o que precisamos para viver, tu és a nossa alegria. Por isso, Deus, recebe o nosso louvor nesse dia e te pedimos que agora venhas falar através da tua palavra aos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Queridos, primeiro aspecto prático, que é o tema do nosso estudo hoje, na vida no Evangelho, a respeito do que é viver o Evangelho. Alguém que vive o Evangelho é alguém que anseia pela presença do Senhor. É alguém que anseia por ter comunhão com Deus. Viver o Evangelho, dos aspectos da vida no Evangelho é o anseio por estar diante do Senhor, por buscar a presença de Deus. Então, eu quero te convidar, se você esteve aí nos acompanhando nos últimos estudos, nessa última semana especialmente, nós deixamos alguns textos para serem lidos, meditados. E o primeiro texto que nós deixamos foi Salmo capítulo 27, que fala justamente a respeito desse aspecto da vida no Evangelho. Eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia no Salmo capítulo 20, Salmo de número 27, que diz assim, o Salmo de Davi, diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones. Ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Queridos, esse é um salmo de Davi,
E Davi, quando a gente fala a respeito da vida de Davi, Davi é um rei, né? Alguém que foi rei, um homem de guerra, alguém que teve diante da realidade da sua vida, por muitas vezes, né, precisou lidar com o perigo, precisou lidar com adversidades, precisou lidar com o medo, precisou lidar com decepção em relacionamentos, né? Davi foi traído por um filho. Davi precisou lidar com toda essa realidade. O medo, o perigo, as adversidades não eram possibilidades na vida de Davi, mas isso tudo foram realidades enfrentadas por Davi na sua vida. O que a gente vê nesse salmo, logo no início, é que Davi, diante de todas essas coisas, Davi ele começa o salmo com um brado de vitória, dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? Em meio a todos os perigos, aos medos, às adversidades, os inimigos, as situações que Davi enfrentava, Davi relembra com um brado de vitória quem é o Senhor, quem é o Deus a quem ele serve. Ele diz: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, e eu não preciso temer a essas circunstâncias, temer a essas adversidades que eu tenho enfrentado, eu não preciso temer o inimigo, porque o Senhor é a minha salvação. Isso é interessante, porque uma das maneiras de sermos revigorados, sermos reanimados e fortalecidos é lembrarmos do agir de Deus nas nossas vidas, da nossa história. Você pode hoje trazer à sua memória aquilo que Deus já fez na sua vida. Por exemplo, se você contasse os seus dias de vida, eu tenho 38 anos, e se eu multiplicasse isso por 365, que são os dias do ano, e eu veria que por milhares de dias o Senhor foi o meu provedor, é o meu provedor, o Senhor é aquele que tem me sustentado, o Senhor é aquele que tem preservado a minha vida, o Senhor é aquele que eu posso me lembrar aqui de diversas situações em que o Senhor me livrou de perigos. Mas quantos outros milhares de perigos, quantos outros milhares de livramentos o Senhor me deu e eu nem sei. Mas eu tenho certeza que Ele esteve operando durante todos esses anos, todos esses dias. O Senhor hoje tem me dado fôlego de vida. Isso que eu estou falando a respeito da minha vida é o mesmo que Deus tem feito na sua vida. Então eu posso me trazer à minha memória hoje que o Senhor de fato é a minha salvação. Ele é a minha força, Ele é aquele que me livra dos perigos da vida. Ele é aquele que me sustenta, é o meu provedor. E por isso eu posso, diante daquilo que tenho vivido hoje, dessas circunstâncias atuais, diante de tudo o que tem acontecido, nós também podemos dizer: o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Davi continua aí no Salmo, e diante de todas essas coisas, que ele vai falando ali dos perigos, dos malfeitores, dos inimigos, dos exércitos que se levantam contra ele consegue dizer: o Senhor é a minha salvação. E também diante de todas essas coisas, de todas as circunstâncias, de todos os perigos, Davi vai dizer que uma coisa ele pede ao Senhor, ao Deus que é o Deus da sua salvação, ao Deus que é a sua força. Deus, uma coisa eu peço ao Senhor, no versículo 4: e eu também buscarei isso que eu estou te pedindo, que eu habite na presença do Senhor, que eu habite na tua casa todos os dias da minha vida. Deus, eu quero cultuar, eu quero prestar culto ao Senhor todos os dias da minha vida, porque Tu és o Deus da minha salvação. Eu preciso estar junto a Ti, eu preciso estar perto de Ti, eu preciso ter comunhão contigo, porque Tu és o Deus da minha salvação, porque Tu és a minha força, Tu és a minha alegria.
Eu não posso estar longe de Ti, eu não posso viver distante da Tua presença, porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu provedor, Tu és aquele que me sustenta. Deus, eu preciso estar junto de Ti e eu clamo a Ti para que o Senhor me permita viver diante do Senhor todos os dias da minha vida. Permita-me prestar culto ao Senhor todos os dias da minha vida. Permita-me contemplar a Tua beleza, a beleza da Tua santidade, Senhor, todos os dias da minha vida. Permita-me, Senhor, estar diante de Ti e sentir o Teu amor e sentir o Teu afago todos os dias da minha vida. Eu preciso estar diante de Ti, Senhor, e eu vou buscar a Tua presença. Me permita estar junto a Ti. Davi, diante de todas as coisas, de todos os livramentos de perigo, uma coisa Davi coloca acima de todas as outras, acima de todas as circunstâncias, acima de todos os seus anseios. Uma coisa está acima de tudo, que é a comunhão com o Senhor. É o desejo, é o anseio por estar diante da presença de Deus. Isso é algo especial da vida, do que é viver o Evangelho. É ansiar, desejar, almejar estar diante de Deus, almejar adorar o Senhor, ansiar por cultuar a Deus. Inclusive, ele vai falando do tempo, né, de estar junto com o povo, né, com o povo de Deus. É algo que precisamos também falar hoje, né, porque de certa forma algumas pessoas não têm podido estar, né, na casa do Senhor, junto à igreja, né, ao corpo de Cristo. Nós temos nos encontrado virtualmente, alguns já têm retornado, mas esse anseio não pode ser perdido em nossos corações. O anseio de estar junto ao Senhor, o anseio de estar na casa do Senhor, no templo, né? Nós adoramos ao Senhor na nossa casa, no nosso lar, e isso é maravilhoso, mas quão importante é também estar junto ao corpo de Cristo, junto à igreja, junto aos irmãos em Cristo. Meu irmão, se isso por algum motivo, durante esse tempo, se perdeu, é tempo desse desejo ser restabelecido, né? De restabelecermos o anseio por estar junto à igreja, junto aos irmãos, adorando, louvando, exaltando o nome do nosso Deus, acima de todas as coisas. E em terceiro lugar, Davi, ele reconhece que ele precisa ser ensinado pelo Senhor. No versículo 11 desse salmo, Davi diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana. Ensina-me a andar contigo. Senhor, eu sei que tudo isso, todo esse desejo, tudo isso que eu tenho buscado, isso não vem de mim, isso vem do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ensine. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me conduza à Tua presença, que o Senhor me ensine a caminhar na Tua direção. Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a Te buscar. Eu preciso que o Senhor me ensine a Te adorar. Eu preciso que o Senhor me ensine a me achegar. Eu preciso que o Senhor coloque no meu coração o desejo de estar junto a Ti. Eu preciso que o Senhor me coloque o desejo no meu coração por meditar na Tua lei, na Tua palavra. Eu preciso que o Senhor me conduza. É interessante, irmãos, já concluindo o estudo dessa manhã, desse dia, que quando a gente fala do Evangelho, um dos textos que nós poderíamos... Ali tem uma série de instruções a respeito do que é viver o Evangelho, que é o Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 5, no versículo 3, quando a primeira bem-aventurança diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança é a bem-aventurança daqueles que reconhecem que precisam
do Senhor, que há uma série de instruções da vida no Evangelho, uma série de instruções que o Senhor Jesus vai dando ali, mas a primeira instrução é: reconhece que você precisa ser conduzido pelo Senhor, reconhece que não é na sua força, reconhece que é necessário que o Espírito Santo te conduza, reconhece que você precisa ser levado, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo para viver o Evangelho. E é isso que Davi fala: me ensina, Senhor, eu preciso ser conduzido pelo Senhor. Meu irmão e minha irmã, por que o anseio pela comunhão com Deus é um dos aspectos do que é viver o Evangelho? Meu irmão, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus. Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado para que tivéssemos acesso livre à presença de Deus. É o Evangelho da reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira de Deus, mas em Jesus nos tornamos filhos. Em Jesus fomos chamados amigos de Deus. Então, viver o Evangelho, em primeiro lugar, é estar diante do Senhor, é ter comunhão com Deus, é ter vida com Deus, é ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, é ouvir a palavra, é ouvir aquilo que Deus fala através da palavra, né? É estar diante de Deus oferecendo os nossos desejos ao Senhor em oração e recebendo dele aquilo que Ele tem para nós, que é o melhor. Que os pensamentos de Deus são maiores que os meus pensamentos a respeito da minha vida e também a respeito da sua vida. Aquilo que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor de tudo aquilo que nós podemos planejar, de tudo aquilo que nós podemos pensar a nosso respeito. Ele é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que desejar. Meu irmão e minha irmã, precisamos estar diante de Deus, mas a primeira coisa que precisamos reconhecer precisamos ser guiados pelo Espírito, precisamos ser conduzidos, precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. É o Espírito Santo quem nos leva a caminharmos mais na direção do Senhor. É o Espírito Santo quem nos leva a nos aprofundarmos na intimidade com o Senhor. É o Espírito Santo que é quem nos leva, é quem nos faz entender a palavra, aquilo que Deus nos diz em sua palavra. É o Espírito Santo de Deus, é quem nos testifica em nosso coração que somos filhos de Deus, amados pelo Senhor. É o Espírito Santo de Deus quem nos faz compreender que somos perdoados, que somos abençoados pelo Senhor. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus quem traz a alegria do Senhor ao nosso ser. É o Espírito Santo de Deus quem nos conduz a viver o Evangelho, a estar diante do Senhor, diante da presença do nosso Deus. E é o Espírito Santo que nos capacita a, como Davi, diante de todas as circunstâncias, de todos os medos. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, meu irmão e minha irmã. Não sei os desafios que você tem enfrentado. Eu sei que todos nós temos enfrentado muitos desafios nesses dias, né? Mas, assim como Davi enfrentou tantas coisas, mas o Espírito Santo é quem capacitou Davi, adiante de todas essas circunstâncias, dar um brado de vitória e dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem terei medo? A quem temerei? Do que terei medo? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Meu irmão, nós precisamos estar diante do Senhor, porque Ele é a nossa alegria. A luz fala a respeito de alegria, de caminho, de direção. Precisamos estar diante dEle, porque é só nele é que o nosso ser, todo o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma, pode bradar de fato e de verdade que Ele é a nossa salvação diante de todas as coisas, e sermos fortalecidos, reanimados, alegrados. Precisamos estar diante do Senhor,
que você hoje, que nos dias dessa semana, independente das circunstâncias que você tem passado na sua vida, sejam circunstâncias de medo, como Davi enfrentou, né? Sejam quais forem as adversidades, que o teu coração seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e que você possa todos os dias, faça isso de fato, com a boca, professe, confesse isso, declare isso na sua casa, diante de todas as coisas. Pela manhã, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação, Ele é a fortaleza da minha vida, Ele é a luz, Ele é a minha luz, Ele é a minha alegria. Do que terei medo? A quem temerei? O Senhor é quem me sustenta. Vai proclamando isso, vai declarando isso na sua casa, meu irmão e minha irmã, e seja fortalecido, reanimado e alegrado pelo Senhor. Permaneça diante de Deus, permaneça prestando culto ao Senhor, diante de todas essas situações que temos enfrentado. Que o Senhor te abençoe nesse dia, meu irmão, e que Ele te conduza em todas as coisas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, louvamos o Teu nome porque em Ti somos fortalecidos, porque as nossas almas encontram descanso em Ti. É do Senhor que precisamos, é o Senhor quem o nosso coração anseia, é pela Tua presença, é por ouvir a Tua voz, é o Senhor quem sacia a sede das nossas almas, é o Senhor quem dessedenta o nosso coração. Por isso queremos estar mais diante de Ti, por isso pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, guia-nos para que possamos viver o Teu Evangelho. Guia-nos para que possamos caminhar uma vida de mais intimidade contigo. Em nome de Jesus. É isso que precisamos, é isso que te pedimos e é isso que buscaremos em Ti. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Lembrando mais uma vez, se você que está nos ouvindo, nos acompanhando, não pertence a nenhuma igreja, ou está por algum motivo afastado aí da comunhão com o corpo de Cristo, nós estamos aqui na rua Renato Rebeck, número 230, e nós teremos o prazer de te receber. Nós temos aí nos cultos presenciais um link para ser acessado, para que você possa fazer a sua inscrição e vir cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor junto conosco. Nós vamos colocar aí na descrição do vídeo, para que, se você tiver o desejo do teu coração de estar junto conosco, venha, vai ser um prazer. Nós teremos o prazer de te receber na nossa igreja, para caminharmos juntos diante do Senhor e sermos aí fortalecidos pelo Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.